Olá, muito bom dia para você que está ligadinho na TV Câmara Campinas. Nós estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara na manhã desta segunda-feira, 26 de janeiro. E hoje nós vamos conversar sobre um tema sensível e extremamente atual. Recentemente, as imagens do ator Henri Castelli, passando por um momento de vulnerabilidade no reality show, despertaram então um debate necessário nas redes sociais e fora delas. Afinal, até onde somos capazes de ajudar o outro quando ele precisa de ajuda ou quando ele passa mal? É medo? É desespero? É falta de vontade de se envolver? O que acontece, com a gente quando alguém está precisando de ajuda? Hoje nós vamos entender o que acontece com a nossa mente quando o botão da empatia parece que não foi acionado. Participe conosco. Você já passou por uma situação em que ficou paralisado diante da necessidade de socorrer alguém? Como que você reage nesses momentos tensos que você precisa socorrer alguém? Você paralisa? Você é atuante? Ou você não se importa tanto? Mande pra gente a sua mensagem, o WhatsApp tá na tela, 19 97829-3776, os nossos convidados já estão aqui no estúdio. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente vai atualizando algumas informações, a previsão do tempo para hoje também, e daqui a pouquinho a gente já apresenta os nossos convidados para você, pra gente conversar sobre essa situação que ocorreu no reality show, mas que também ocorre na vida real. Vamos lá. A INDEC começou hoje, segunda-feira, gente, a operação volta às aulas 2026. Primeiro semestre. Então vamos lá. Agentes da mobilidade urbana no entorno de escolas e universidades em vias movimentadas a partir de hoje. O objetivo, claro, orientar e fiscalizar o trânsito na entrada e saída para aumentar a segurança de quem atravessa e de quem dirige. Neste ano, 16 instituições entram no monitoramento e as ações seguem conforme o calendário de retorno de cada unidade até fevereiro. Então, para você que dirige, saia de casa com alguns minutos de folga e evite a paradinha em fila dupla. Isso é o que mais trava o entorno das escolas e coloca pedestre em risco. Mais informação chegando para você. A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial do dia 19, agora de janeiro, o decreto 24.249, com as regras de organização do comércio, eventos e fiscalização durante o Carnaval 2026. O objetivo é deixar a legislação mais clara e reforçar segurança e integridade de quem vai para as ruas. Os patrocinadores de blocos carnavalescos oficiais terão desconto de 50% nos preços previstos no decreto, se você quiser ver esse decreto na íntegra, acho muito importante, para você que vai trabalhar, para você que vai curtir o carnaval também, está disponível nas páginas 2 e 3 do Diário Oficial do dia 19 de janeiro. Esse Diário Oficial aqui da cidade de Campinas, você pode acessar no site da Prefeitura e da Câmara de Campinas também. Previsão do tempo chegando, como é que fica, essa segunda-feira aqui na nossa metrópole? De acordo com a previsão do tempo, nós temos sol com algumas nuvens, chove rápido durante a tarde e a noite. Aquele dia típico de verão, mínima 18, máxima 29 graus. Vamos lá então, falar do nosso programa de hoje e apresentar os nossos convidados. Antes de a gente chamar os nossos convidados, é importante pontuar, gente, que no caso do ator Henri Castelli, o diagnóstico apontou estresse extremo e privação de sono. Mas o que chocou o público foi a paralisia dos colegas. No Brasil, ignorar alguém em perigo não é apenas uma falha moral, é crime. O artigo 135 do Código Penal deixa claro que a omissão de socorro pode levar à detenção. A ciência explica que existe o efeito espectador. Quanto mais gente em volta, menos as pessoas sentem que a responsabilidade é delas. Está vendo só? Então, a gente está olhando para um espelho de uma sociedade que muitas vezes prefere filmar a dor do outro do que estender a mão.
Para a gente entender sobre essa falta de ação ou então desespero, entender o que é empatia ou até mesmo a falta dela no quesito ajudar o próximo, eu recebo hoje aqui nos estúdios Jefferson Bertolini, ele é psicólogo clínico social, está com a gente e vai conversar conosco nesta segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite para a gente conversar desse tema tão importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Nós agradecemos a sua participação, Jefferson, e com a gente também tem a Beatriz Vale, ela é neuropsicóloga clínica. Beatriz, bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, agradeço a oportunidade, né, de estarmos aqui, e realmente é um tema que vem cada dia mais precisando ser cada vez mais explorado, por conta de que a nossa sociedade tem realmente intensificado em alguns pontos bem diferentes, né? E isso realmente para a população tem trazido bastante curiosidade sobre as informações. Então, quando a gente fala de curiosidade sobre as informações, a questão das redes sociais, eu acho que alavancaram muito essa, entre aspas, uma falta de empatia, porque a gente vê situações de pessoas em perigo e pessoas filmando para colocar na rede por conta de like, mas e aí, né? Até que ponto está certo? Jefferson, vamos lá, olhando para esse episódio do Henri Castelli, né? A gente tem isso como um exemplo para que a gente possa trabalhar o programa de hoje. Os participantes ficaram paralisados observando a crise que ele teve na prova do reality. O que explica, tecnicamente, essa uma inércia, mas é uma inércia coletiva ali. Isso é preocupante? Qual que é a sua avaliação sobre essa situação? Bom, no prisma da psicologia, a gente pode olhar aquele fenômeno como um fenômeno de cristalização, de paralisação do movimento de ação. Sim. Porque quando a gente olha para aquele vídeo, a gente consegue perceber que eles se tocaram afetivamente, mas eles não agiram. Perfeito. Então, houve pessoas que choraram, que pediram socorro. Não foi um protagonismo ativo, mas foi uma ação. Exato. Então, dizer que não houve empatia, houve. Não houve uma ação de cuidado para aquilo. Isso se dá, no meu ponto de vista, pelas regras que tinham naquele reality, pelo tempo que eles estavam lá, pelo que eles tinham a perder, já que era uma prova. Sim. Então, naquela avaliação, naquela condição de valor, parece que preferiram manter o que ganhavam do que cuidar de quem precisava. Poxa vida, pesado isso, né, Beatriz? Qual que é a sua avaliação referente a esse cenário que nós estamos trabalhando aqui hoje? Na perspectiva em que estamos numa situação de risco, porque naquele momento eles estavam vivenciando um estresse muito alto, em que eles eram colocados de forma que precisavam atingir o objetivo. O objetivo era permanecer. Quando caiu, mesmo que isso deixou eles muito desestruturados emocionalmente, eles não teve autonomia para poder ajudar. Isso demonstra para a gente em que ter essa empatia, como o Jefferson falou, demonstrou os sentimentos, porém a ação ficou limitada. O que isso sugere? Em que numa situação em que precisa de risco, cada um se reflete de um jeito. Tem algumas pessoas que vai reagir como o rapaz que foi lá e ajudou, e outras que paralisa, e outras que preferem ainda manter o seu objetivo, né, imediante a toda circunstância que está ali. Então, até onde você é capaz, né? Qual que é o seu limite? É esse ponto da empatia que nós conversamos aqui hoje. Nossa, gente, interessante. A gente precisa saber que o outro, quando a gente sabe que o outro está sofrendo, é uma coisa, mas a gente reagir a esse sofrimento é um passo que nem todos conseguem, né, dar sem, de repente, ter um treinamento emocional, porque, na verdade, naquela situação ali, como o Jefferson muito bem pontuou, né, Beatriz e o pessoal de casa, tem muita coisa envolvida. E aí, outra coisa também que é importante a gente pontuar é que eles sabiam, né, que o socorro viria. Então, assim, ele estará socorrido, a gente não precisa se movimentar.
mas tem uma diferença aí entre a empatia cognitiva, que é entender a dor, e a empatia afetiva, que é aquela de agir, né? O que faltou ali naquele momento da crise? Se a gente vamos tirar ali a prova em si, o valor material. O que faltou? Que tipo de empatia foi que faltou ali na visão, Jefferson, de vocês? Muito interessante essa pergunta. Que não necessariamente o cognitivo ele está desatrelado ao afetivo. Uhum. Mas pensando nesse afetivo numa leitura mais moral, né, de que a dor deveria nos movimentar, Isso. O que existiu lá foi uma prevalência da condição individual. Então, estavam muito mais atrelados àquilo que eles tinham a ganhar do que aquilo que o outro tinha a ganhar, que seria o cuidado, a atenção, o zelo necessário para o desenvolvimento. Então, pensar na condição de valor como aquilo que vai nos regindo, como você bem mesmo colocou, né? Dos likes, da relevância do like, do comentário dentro das redes sociais, eles estão valendo muitas vezes muito mais do que o cuidado franco, do que o afeto, do que o abraço, do que o colo. Poxa vida, pode completar, Beatriz, por favor. E tem um ponto que o Jefferson comentou, essa questão do like também ressaltando que ao momento que ele estava sob muito estresse, ele manteve o objetivo, que era permanecer, né, ali, porém ele tem essa questão, a responsabilidade é do outro. Então, o pessoal vai vir aqui. Tanto que ele começou, cadê a equipe? Cadê a equipe? Sim. Cadê a equipe? Que foram ressaltados várias vezes. Ou seja, essa questão do outro é muito mais intensificada. Então, eu me abstenho da minha responsabilidade, mesmo que seja atingida afetivamente, porém, o outro deve agir se caso eu não conseguir. Então, até onde isso, né? Nós construímos essa empatia. Cada pessoa constrói a empatia de acordo com o afeto que recebeu ali inicialmente, mais a construção do psicossocial. Então, que sociedade estamos construindo com essa empatia? É essa pergunta que vem sendo reformulada. Qual a necessidade de colocar primeiro o ganho material e etc., sabendo que ali o outro vai demorar para chegar e pode ocorrer um caso de falência ou algo do tipo. Mas eles estavam seguros, como você diz. Por quê? Porque tem uma equipe e a responsabilidade era da equipe. Mas e a nossa responsabilidade como ser humano? Verdade. Por favor, Jefferson. Falando, né, que Beatriz falou do forte estresse, tem um conceito na psicologia chamado autoempatia, que é como eu me coloco no meu próprio lugar, na minha própria condição de vulnerabilidade. E isso envolve um grau de consciência que muitas vezes é a psicoterapia que ajuda, né, Beatriz? Sim, esse processo de contato consigo mesmo. Que, de fato, né, o Henri Castelli ele conhecia as necessidades dele e ele também estava sobre aquela condição de valor. Isso não quer dizer que ele é culpado pela situação dele, mas sim que existe ele também no próprio movimento. Perfeito. Que ele também poderia ter parado. De novo, é muito importante frisar. A autoempatia não fala de culpabilização. Eu sou responsável pelas coisas que me acontecem em termos de violência, em termos de repercussões negativas. Tá falando de se perceber também como protagonista daquilo que se faz. Exato. Daquilo que se sente, muitas vezes até do próprio sofrimento. A gente precisa ter um autoconhecimento para saber até que ponto a gente pode ir, até que ponto é benéfico ou não, né, para a gente, mas é uma situação bem delicada, né, e desafiadora também, porque é o limite, a gente precisa entender até onde vai o nosso limite. E quando a gente fala de empatia, Jefferson, tem uma idade auge para empatia, porque tem estudos que indicam que jovens adultos, né, entre 20 e 40 anos, são mais sensíveis à dor social do que outras faixas etárias. Vocês compactuam com isso? Tem mesmo uma idade, a idade ela diferencia sobre a questão da empatia? Tem aí um nível de idade, uma empatia maior, uma empatia mais baixa? O tema empatia, ele é um dos mais estudados na psicologia como um todo, né?
como essa condição de se colocar no lugar do outro sem perder o senso de si. E os estudos eles vão dizendo que essas várias empatias, elas podem ir mostrando algumas idades diferentes de se desenvolver. Quando a gente pensa, por exemplo, na importância, como a Beatriz bem colocou, das relações psicossociais, da rede de apoio, do cuidado para o desenvolvimento da empatia. De fato, os estudos eles vão mostrando que essa sensibilidade afetiva ela se dá mais dos 20 aos 40 anos, que geralmente é a idade que o adulto ele sai do lugar de cuidado para cuidador. Quando a gente vê no IBGE, por exemplo, essa é a idade dos pais, né, da sociedade, do paterna, materna, né? Então, para o desenvolvimento da maternagem, da paternagem, da paternidade, da maternidade, é muito importante o desenvolvimento da empatia. Só que tem estudos que colocam outros aspectos que também flertam com a aproximação ou distanciamento da empatia, como violência, situações de violência. Quando a gente pensa no racismo, o racismo é uma construção social e ela é construída nas relações sociais. Existem estudos que mostram que as crianças elas aprendem comportamentos racistas geralmente a partir dos 3 ou 4 anos, a depender das relações sociais que eles estão desenvolvendo. Perfeito. Então, quando a gente pensa nesse afetivo, né, que é o que está sendo discutido aqui, na situação do Henri Castelli, de fato, dos 20 a 40 anos é a idade que tem se colocado para o desenvolvimento desse modelo de afetividade. Muito bom, interessante, né? A gente nota que essa fase costuma ser o pico das relações sociais, né? Esse entre 20 e 40, e facilita se colocar no lugar do outro, até por conta dessa questão, maternidade, paternidade, né? Agora, Beatriz, falando do caso, né, lá que aconteceu no reality, muita gente tem pavor de ajudar alguém em convulsão, e no caso ali do Henri, ele teve convulsão, né? Por causa de alguns mitos. O pessoal fala que tem que segurar a língua e tal, né? Então, qual que é a importância de divulgar os protocolos? Eu quero falar aqui do protocolo Calma, né? Tem um protocolo, eu achei bem interessante esse protocolo, que eu pesquisei na internet. Esse protocolo, ele ajuda a gente a vencer o medo no momento que a gente vai fazer, de repente, prestar o socorro para uma pessoa, no caso que a gente está falando aqui da situação do Henri, então vamos colocar a pessoa que está passando por um momento de convulsão. Qual que é a importância da gente entender esses protocolos de primeiros socorros? É importante ressaltar que todos nós deveríamos, né, e ter um pouco mais de habilidades em relação a essas informações, tá? Quando você pega algumas pesquisas, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, as crianças nas escolas já aprendem a questão sobre os primeiros socorros. Lógico que de acordo com a faixa etária, tudo adaptado. Então temos vários casos relatando de que quando percebeu que o avô estava com AVC, né, alguma coisa ali, a criança teve essa autonomia para ligar e conseguiu salvar vidas. Então, eu percebo também que precisa um pouco mais de divulgações sobre essas informações, né? Completando o que o Jefferson disse sobre a questão da empatia, apesar dela ficar acentuado da adolescência para jovens adultos ali, ela é construída desde a primeira infância. Então, é na primeira infância que se constrói essa empatia, e se constrói esse apego emocional, né? Quando a criança recebe esse apego emocional estruturado, afetivo, esse apoio, né, com todas as suas necessidades, isso tem uma maior probabilidade dele entender a necessidade do outro. Então, o autoconhecimento nos dispõe também a conseguir controlar as nossas emoções em uma situação em que precisa de emergência ali, para posteriormente você fazer uma ação e depois absorver tudo o que aconteceu. Que nós estamos comentando, tem pessoas que vai ali na ação, faz e tem aquela descarga energética depois. E tem pessoas que paralisa. E toda esses esquemas cognitivos que nós falamos em relação à reação da situação ali, do ambiente não controlado, possibilita que até onde nós conseguimos, qual que é a nossa capacidade?
né? Porque tem muitos estudos ainda sobre essa ambientação. Porque quando nós estamos em um ambiente extremo, tudo em nós é acentuado. Então, tudo é evidenciado, tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Então, ter esse gerenciamento desse autoconhecimento é muito importante. Exatamente. Quando a gente fala de primeiros socorros e de situação de estresse que a gente é a única pessoa ali no momento que pode ajudar, importante se a gente tem o conhecimento dos protocolos de primeiros socorros, eu acho que fica mais fácil da gente se movimentar nesse momento de estresse. Você concorda, Jefferson? Concordo 100%. Como a Beatriz colocou, se dentro do processo educacional tivéssemos maiores orientações a respeito disso, isso poderia aliviar um pouco. O que não quer dizer que a gente não possa falar um pouquinho aqui de como proceder, claro, né? Claro. De colocar a pessoa ao lado, erguer o pescoço e chamar pessoas. Exatamente. Esse que é um ponto muito importante. Ninguém precisa ser bom em tudo, mas é importante que a gente haja, né? Que a gente tenha alguma ação. Voltando no aspecto do reality, nunca saberemos se aquelas pessoas que estão no reality, eles saberiam ou não como conduzir. Mas podemos dizer que o que eles conseguiram fazer foi chamar. Exato. Então, de fato, se a gente pensa num movimento da convulsão, seja ela em criança, seja ela em adultos, o mais importante é criar condições para que ela não machuque a cabeça. Isso. Então, que a gente proteja a cabeça, seja com o próprio colo, seja com as mãos assim, que ela fica preferencialmente de lado, porque isso diminui as chances de autossufocamento, de asfixia, e erga o queixo. Nada de pôr mão dentro da boca, dentro da língua. O processo convulsional, ele causa enrijecimento físico severo, que inclusive pode travar o maxilar a ponto de cortar o dedo. Uau, olha só. Então é muito importante que e não introduza qualquer outra coisa na boca. Tem algumas pessoas que pensam em colher, coisas do gênero. Sim. Não. Só coloque de lado, erga o pescoço e chame por socorro, né? Na esperança de que tem outras pessoas também habilidosas para conseguir conduzir aquilo, chamar o SAMU, coisas do gênero. Olha só, interessante demais, né, a sua fala da Beatriz, aqui explicando, né, toda a situação e como a gente pode fazer para agir nesse momento, né. Agora, falando em ação, as ações que nós temos visto, infelizmente, é filmar, né. Olha só a diferença, né, da ação que o Jefferson trouxe para a gente e a ação de pegar um celular, apertar o REC e filmar para colocar nas redes e para ganhar um like. Gente, parece que filmar é a forma de estar presente sem assumir o peso da responsabilidade pelo desfecho daquela situação, né? Por que o registro digital, o ato de filmar, virou uma espécie de escudo, né, que acaba substituindo o socorro real em situações de emergência? Tem muita gente, olha só, tem situações que a gente vê de alagamento, né, de acidente, são várias situações e que a gente assiste ali na rede social, tem uma pessoa está filmando, e aí os comentários é assim, poxa vida, mas por que você está filmando? Por que você não larga o celular e vai lá ajudar? Né? O que acontece? Qual que é esse conceito? É uma descompaixão? O que é isso, Beatriz? Quando você tem essa questão da rede e o like, você tem a recompensa. Ah, perfeito. E essa recompensa gera ali um repertório. Então, novamente, se acontecer uma situação de risco em que eu estou numa situação, ocorreu um acidente, não consigo ajudar, ok, qual que seria a minha tendência? Ir lá ajudar? Ou, por exemplo, ir gravar de novo para receber mais uma curtida? Nossa. Então, essa questão da recompensa do ambiente também interfere muito, né, nas questões. Pode ser que hoje os integrantes lá do reality, com todo esse contexto, ele numa situação em que aconteça novamente, ele tem uma ação diferente, em vez de ficar parado.
Por quê? Porque teve uma repercussão aversiva em relação aos comportamentos, que pode vir a ser que reflita sobre como ele se posicionou, algo do tipo. E pode ser uma questão também de que ele se sinta confortável a tal ponto que ele já não tem mais tanto medo do que aconteceu, porque ele já vivenciou aquela experiência ali inicial, e que ele consiga ali ajudar de alguma forma, seja chamando, seja estando do lado. O que é diferente, por exemplo, nessa questão do like. Porque existe um ganho em que todos estão disputando, que é isso que a gente percebe. Aconteceu um acidente de carro, é uma ou outra pessoa ajudando, ligando, e as outras tudo para poder ficar colocando, né, tirando na rede, gravando e etc. Por quê? Porque existe o reforço positivo, a evidência. Eu estarei colocando essa informação na rede, mas para que essa informação? Para comunicar que houve um acidente, que foi grave, ou para mostrar o quanto eu estava ali, a pessoa certa na hora certa, por isso eu preciso desse like. Uau, olha o superego aí. Jefferson. Nossa, eu achei fantástica a tua fala. Sim, a gente viaja, né? É muito bom. Eu fico imaginando também, eles vão falando e vai passando um filme na minha cabeça. É maravilhoso falar com vocês. Vai lá, Jefferson. Obrigado. Obrigada. Eu fiquei pensando no que você falou, Beatriz, da construção. Eu voltei um pouco na construção da empatia, pensando que existem aspectos sociais importantes para a construção disso. Quando a gente fala de redes sociais, a gente fala de uma rede para uma sociedade. E falar numa sociedade é falar de que maneira ela opera. Sim. E hoje, a gente opera dentro de um sistema, né? Sim. Impossível não dizer, né? É um sistema capitalista, individualista, meritocrático, em tese, né? Que defende essa meritocracia, e que essa individualidade ela foi se confundindo com a individuação. O processo de individuação é um processo saudável que faz parte da construção da personalidade. A individualidade, ela também consegue separar o que é meu e o que é seu. O egoísmo não é necessariamente a individualidade em si, é um aspecto disfuncional, e na maioria dos casos, da individualidade. E a sua expressão, Rubia, do escudo, ela é muito importante da gente colocar aqui, né? Ela é conceitual para essa conversa, porque o escudo, ele me protege do que pode vir a mim daquilo que eu faço, ou daquilo que eu poderia receber. Quando se filma, não se filma. Filma lá. Exato. Então você não está. Se você não está, você não está vulnerável à situação que é vulnerável. Então você só expõe. Então você está protegido. Quem é você? Se você não fala, é só um vídeo. Nossa, gente, profundo. Não é ninguém. Mas é você, porque está no seu perfil e você vai ganhar like. Então essa ânsia por ser alguém, mesmo deixando de ser você. Uau. A desconstrução da personalização. Perfeito. É como se eu vivesse de uma forma que eu quisesse ser aquela pessoa, mas não sou, que é isso que o Jefferson tem trazido. Estou expondo alguém que ainda não é real, mas ao mesmo tempo, o que está me proporcionando como experiência é muito real. Por isso que eu preciso do like e da curtida e de divulgar, mesmo mediante a situação em que o outro está em risco. Porque, afinal de contas, a responsabilidade é dos outros que está atendendo. Exato. Vai lá, Jefferson. E de um aspecto também que agora, da sua fala, né, que me mobilizou bastante, de pensar, de novo, nas condições de ajuda. Quando a gente pensa num processo de cuidado, de alguma maneira foram nos vendendo de que a gente precisa ser especialista para tudo, para cuidar. Então, quando a gente vê um acidente, eu não sou do SAMU, eu não sou médico. De fato, né, existe protocolo do não toque, mas não de que não haja uma ação. Não tocar não significa que não possa haver uma ação. Sim. E essa ação, ela é relevante da gente relembrar, né? Então, quando, de novo, fala do exemplo, você falou da enchente, né? Eu fiquei aqui fabulando em mim, né? O que faz uma pessoa preferir filmar do que necessariamente ajudar? Exato. Será que ele pensa, mas eu não sou bombeiro,
mas eu também posso me afogar com aquela situação. Quais são as condições que eu tenho para conseguir ajudar? E aí se protege, de novo o escudo, se protege no vídeo. Mas não que não possa fazer alguma coisa, né? Sim. Existem algo que poderia ser feito além do Ligar, filmar, como sinalizar. gritar, como acalmar a pessoa, ver quem tem outros recursos. Mas aí a gente volta na construção social. Se nós estamos sendo ensinados socialmente a sermos cada vez mais individuais, como que a gente conta com o grupo para Nossa, conseguir agir? verdade. Essa questão de ajuda é interessante. Olha só como a nossa conversa ela vem se construindo e a gente fala de ajudar, né? Ajudar dá trabalho. Né? Porque aí, olha só, envolve, de repente, você precisar levar ao hospital, de repente você precisar ser testemunha de algo, e você acaba se envolvendo emocionalmente, né? Esse pós-ajuda é uma das situações, acho que mais pode assustar as pessoas nesse momento, também influencia nessa ação, Beatriz, porque se você para analisar, você vai ajudar alguém ali. Eu sou daquelas que vou me envolver emocionalmente. Pode ser que nem todas as pessoas se envolvam, mas no caso, eu com certeza vou me envolver. E vai sim demandar o pós-ajuda, né? Tem essa questão dessa responsabilização. Isso. E essa é a questão. A partir do momento que eu me torno pertencente à situação e ao cuidado daquela pessoa, eu me torno responsável pelo que vai acontecer ali posteriormente. Perfeito. Não necessariamente, muitas vezes eu não tenho que, por exemplo, ir dar depoimento, mas talvez tenha que acompanhar até a ambulância, ou às vezes vai ter que ir até o hospital. Mas colocar-se na responsabilidade pelo outro, do qual eu não conheço e que está ali numa situação vulnerável, eu tenho que estar muito centrado e muito ter autoconhecimento de mim mesmo para conseguir ofertar essa responsabilização que está na pessoa que está sendo vulnerável, né? Um ponto bem, conversamos sobre a ajuda, é aquela questão do rapaz que foi largado lá na floresta, né? Exatamente, no Paraná, né? E esse ponto foi, até onde vai essa responsabilização? Porque até então nós estamos conversando numa situação em que o ambiente estava ali controlado e as pessoas em si sabiam que alguém viria ajudar, mesmo que seja ali demorado ou não. No caso desse rapaz, não. E foi convidativo participar de uma atividade. E aconteceu o que aconteceu, que ele ficou vários dias. Tal. E quando relatado sobre a responsabilização do porquê a amiga deixou ele lá, ela falava, olha, eu tinha que acompanhar, eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. E aí nós falamos, até onde está essa empatia? Até onde o meu objetivo é acima da vulnerabilidade do outro? Até onde nós conseguimos entender o que é empatia real, o que é a minha necessidade individualista? Estamos vivendo em qual sociedade? Qual reformulação da empatia e a vida do outro me importa mais ou não que a minha? Nossa, gente, se a gente para analisar mesmo essa questão que você está falando aí do rapaz, né, que ficou lá, foi fazer a trilha com a moça, e aí acabou sendo deixado para trás. Então, mais uma vez, mais um exemplo, né, desse nosso programa, do tema de hoje, que eu acho que é importante a gente começar a analisar com mais cuidado, né, os detalhes, o porquê que tem acontecido isso, Jefferson. Nossa, eu tô muito animado. Vamos lá. Sim, a gente vai puxando coisas e é impressionante. Quando a gente fala do ser humano, né, é um autoconhecimento diário, são detalhezinhos, mas que se a gente traz para o hoje, para o aqui e para o agora, faz a gente pensar muito sobre. Sim, que esse é um ponto, Rubi, que você colocou muito importante. O aqui e agora, que é estar pleno naquele momento que está existindo. Quando a gente fala de condições de valor, né, vou voltar esse conceito, ele dialoga também com esse caso que a Beatriz colocou. O que estava mais condicionado para aquela pessoa, seja para aquela mulher, né, que abandonou o carinha, seja pelos participantes do Big Brother, né, é o que eles tinham a ganhar ou o que eles tinham a perder.
para eles. Isso são as Sim. condições de valor. E quando a gente pensa, de novo, né, volta numa questão de acidente, de enchente, de novo, condição de valor. Você falou que quando você se sente mobilizado, você vai até no pós-ajuda, né, naquilo que precisa exato. da responsabilidade. Eu já ouvi pessoas falando que elas não ajudam porque se elas precisarem ir para o hospital, elas vão perder o dia de trabalho. Exato. O meu chefe não vai acreditar que aquilo aconteceu. Isso é uma condição de valor. Perfeito. O que eu tenho enquanto indivíduo que eu posso perder se eu for ajudar o outro a não perder. Né? Que quando a gente fala de uma condição de violência, de uma condição de vulnerabilidade, a gente não está falando mais de quem vai ganhar. A gente está falando como não perder. Só que se eu sinto que eu estou perdendo dentro dessa estrutura social que a gente está, coloca-se na balança e numa construção social em que o individualismo ganha, é mais eu que o outro. Exatamente. Então, essa é uma questão muito importante de se lembrar, né? De quando a gente vê, desse caso que a Beatriz colocou, a moça, ela volta dizendo que ela tinha que fazer, né? Ela tinha o percurso para fazer, depois ela coloca o quanto a relação estava desconfortável, então ela não sustentou aquela conversa, aquela relação, aquele cuidado e foi por ela. Só foi por ela. Só foi por ela. Então, a individualidade pura. Ele é um caso extremo em relação ao que a gente viu no Big Brother, em que teve uma repercussão, né? As pessoas se mobilizaram. E qual é a repercussão pós tudo isso nos indivíduos? É muito comum pessoas que elas não tomam atitudes de cuidado que depois elas se sintam culpadas, decepcionadas consigo mesmo. E lá na situação do Big Brother a gente viu isso acontecer. Das pessoas lá em cima dos palanquinhos, ajoelhada, de mão no rosto, sofrendo pela situação. Pela situação e pela insignificância deles, né? Deles terem percebido que eles colocaram os valores em maior do que o cuidado. Exatamente. Nossa, 8h37, né? A gente está aqui falando de ajuda, né? Você consegue ajudar alguém? Você já passou por uma situação dessa? Manda sua mensagem para a gente, que daqui a pouquinho a gente quer interagir contigo aí do outro lado. Nosso programa tá tão gostoso e acho que é importante demais a gente trazer esse debate, até porque a gente precisa entender sobre essa ação, né? E depois a reação também da gente. Você fica paralisado, você vai filmar, você vai ajudar, ou você pensa nas consequências de repente, você oferecer essa ajuda? O que acontece, Beatriz, no nosso cérebro, nesse caso? Deve dar um negócio assim, eu não sei explicar, porque eu não entendo, não sou, né? Mas assim, deve dar uma ligação de algo para dar uma adrenalina muito forte nesse momento, e mesmo que a pessoa não está ajudando, ela sente, né? Ela deve sentir algo assim e paralisa. E essa sensação de paralisar e a vontade de ajudar, como é que a gente consegue controlar e administrar isso? Porque de repente o cérebro está ali, né, num curto-circuito, falando eu preciso ajudar, só que daí o corpo, ele não responde e não consegue movimentar. Isso acontece também, na maioria das vezes, né? Sim, eu vou falar de forma mais simples, né? O sistema de adrenalina faz essa questão de descarrega mesmo no corpo, né? E isso desencadeia algumas coisas, né? E essa questão do travar, do parar, é no parasimpático. A pessoa para. E isso, mesmo que ela esteja ali buscando mentalmente agir algo, ela trava. O corpo não responde. Ela trava. Por quê? Porque o sistema dela ali foi disfuncional para ela. Aquilo foi tão impactante que ela não conseguiu agir com a ação. Então o corpo entendeu que aquilo é um momento de emergência e parou. Uau! Quando a outra pessoa se dispõe a agir, é sinal de que o corpo dela entendeu que existe ali uma emergência, mas que de alguma forma ela consegue sobressair daquela situação. Então ela não trava por conta de que ela consegue entender que ela consegue dar conta daquilo de alguma forma.
Sim. Mesmo que seja para ficar do lado da pessoa sem fazer nada, só esperando acalmar. Tem muitas crises de ansiedade em que as pessoas acontecem ali e aí ela busca ou um lugar ou deita e a outra pessoa vem, deita ao lado, ou chega ao lado, ou põe a mão, algo do tipo, e aquilo tranquiliza ela. Por quê? Porque ela se sente apoiada, ela se sente acolhida, né? E passa aquele momento e aí depois reflete sobre a vida dela. Então, essas reações orgânicas que o nosso corpo tem também é desencadeada pela parte cognitiva, né? Então, isso possibilita com que nós ficamos cada vez mais expostos. Por que médicos e enfermeiros, em uma situação muito grave, ele já vai na ação? Porque ele já tem essa dessensibilização, muitas vezes em ambiente que já está favorável para a profissão dele. Exato. Então ele já não... a perna está aberta. Ele já não sente mais aquela reação de paralisação ou algo do tipo. O pensamento dele é, como é que eu posso resolver? É assim, assim, assim. Aí já vai pedindo, né, ali a medicação, a intervenção necessária. Então, o ambiente também faz essa questão dessa dessensibilização ou não. Né? Então, isso também interfere bastante. Nossa, gente, impressionante. Eu, no momento de que eu esteja em um estresse elevado, assim, comigo já aconteceu várias vezes e eu funciono dessa forma. Eu não sei, eu vou e faço o que tem que ser feito. Só que depois que o ambiente a situação está resolvida, pode chamar o SAMU para mim. Gente, é impressionante, descarrega algo assim que eu fico realmente, se precisar intervir em alguma situação, eu vou intervir, vou ajudar, mas depois eu vou ficar muito mal, que de repente até ter crise de ansiedade, enfim. O que acontece com a gente, Jefferson? Isso é estranho, né? Mas eu não consigo segurar a onda. A hora que vem, eu vou lá e vou em cima e vou ajudar. Só que depois, eu já sei que é assim, depois eu paraliso. Eu estava pensando aqui se eu ia falar desse estudo, mas me parece que ele é bem pertinente. Quero falar de dois. Sim. Um sobre vínculo. Existem estudos que apontam que quanto mais vínculo a gente tem, mais propenso a gente é a agir em relação a alguém. E que isso dialoga com um segundo estudo que fala o que faz homens agirem mais em determinadas situações e mulheres agirem mais em determinadas situações. Interessante. E isso tem a ver com a construção social. Desde pequeno, os meninos que são muito mais estimulados socialmente a serem corajosos do que as mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres não são corajosas. Elas são muito corajosas. Mas todo o nosso funcionamento cognitivo, ele é ensinado. Perfeito. Então vão nos ensinando. Então aspectos afetivos importantes, como, por exemplo, a maternagem, como a gente bem colocou aqui, o seu papel social na família. Então, uma pessoa que ela é colocada sistematicamente como cuidadora da família, ela tende a agir mais do que aquele que é colocado como que é para ser cuidado, o mimado ou a mimada. Perfeito, muito bom. Então, pensar no vínculo, talvez, a gente está falando de que você se vincula muito, né? Então você se impacta, se mobiliza afetivamente. Verdade. Então, por se vincular, por perceber que o outro é tão humano quanto eu, ele precisa de tanta ajuda quanto eu. E um terceiro ponto, que a Beatriz colocou muito importante, é da fragmentação do processo. O quanto que essa dita frieza, que muitas vezes as situações de emergência nos convidam, né? Médicos, psicólogos em situações de emergência. Eu não consigo esquecer de toda a intervenção dos psicólogos em Brumadinho, quando teve aquele deslizamento de dejetos. Essa dita frieza, ela vai funcionando no aspecto psíquico de fragmentação, em que não existe um sujeito inteiro. Existem partes desse sujeito que a gente precisa ir cuidando. Então, o médico, quando ele vê uma situação de urgência, ele não vê o ser humano inteiro que sofre. Ele vê o pedaço quebrado. Verdade. E aí ele cuida do pedaço quebrado. Exato. Porque esse óleo todo é pesado. O sofrimento é pesado. Sofrer dói na gente, dói ver outro que a gente admira, respeita, considera, sofrendo também. Que aí, de novo, a gente volta na vinculação. Então é muito comum uma técnica de situação de emergência, inclusive de psicólogos, né, é trabalhar essa dita fragmentação.
situações de crise de ansiedade. Onde você está? O que você Uhum. está sentindo? Você sente onde você está sentando? Você sente sua respiração? Respire. Conte até 3. Você sente o ar sair? Então vai separando esse funcionamento. Não vira tudo uma coisa integrada. Então a respiração, que ela é super comum, a gente ajuda o sujeito a tomar conta da respiração. O olhar, que é super comum, onde você está olhando? Você está olhando para mim? Você está me percebendo? Você está sentindo o meu toque? É fragmentar para depois integrar. Nossa, gente, que maravilha, né? Quanto conhecimento a gente absorve, que delícia! 8h46, o pessoal está avisando, tem perguntas? Então vamos lá, vamos responder aí os nossos telespectadores. A gente vai até às 9, depois a Íria vem direto da Central IA de Informações, né? Trazendo informação aqui de Campinas, Brasil, mundo, cotação dólar, euro. Daqui a pouquinho, depois do nosso estúdio Câmara, tem Íria, direto da Central IA para você. Ana Paula Ribeiro, do Parque Prado. O cérebro reage diferente quando a emergência envolve alguém conhecido, boa, em comparação com o desconhecido em local público? Nossa, verdade, hein? Vamos lá, Beatriz. Sim, a comparação é bem diferente. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando você entra num beco escuro, e você está andando, já está nesse beco, e aí você percebe que alguém está ali entrando junto no começo da rua. Você já entra no modo processo, né, de apreensão. E por quê? O seu autocuidado automaticamente, isso vai fazer com que você reaja de uma forma de fuga, né? Fuga e esquiva ali. Ele vai tentar andar mais rápido, ou correr, ou ligar para alguém, ou algo do tipo. Quando isso ocorre em situação de conhecido, a parte afetiva, emocional, de ser alguém que eu conheço, de ser ali o meu parente, fica muito mais acentuado. E isso, às vezes, ocorre de eu não conseguir pensar, raciocinar na hora efetiva, porque a parte emocional está abalada. Lembra da história que o Jefferson contribuiu aqui? O médico, ele pega, por exemplo, o osso que está quebrado. No caso, quando é um conhecido, é um familiar, eu vou olhar para o rosto e aí eu vou lembrar as coisas que essa pessoa me representa. Nossa. Mesmo que eu esteja vendo ali o osso, eu não vou focar no osso. Eu vou estar ligada emocionalmente com o que aquela pessoa representa. Uau. Então, por isso que muitas vezes, em relação a família ou alguém conhecido, é mais difícil, às vezes, a pessoa separar e conseguir fazer uma ação efetiva por conta disso. Excelente, muito bom. Vamos lá, mais uma pra gente. Aí a gente já passa para o Jefferson. Essa, 8h48, Estúdio Câmara para você ao vivo. Diego Moura, do Centro. Depois de não ajudar, muita gente fica com culpa. Como lidar com esse arrependimento e transformar isso em atitude diferente da próxima vez? A gente até falou da culpa aqui. Vamos lá, Jefferson. Aceitando seus limites, aceitando o que você fez, aceitando o que você não fez, e entendendo a diferença entre culpa e responsabilidade. Sim. Culpa é excesso de responsabilidade, quando eu carrego a minha responsabilidade e entendo que eu carrego a responsabilidade do outro. E não, a gente não consegue fazer isso. Por mais que a gente sinta isso, a gente não consegue carregar o que é do outro, porque o outro é do outro. Então, tomar consciência de como você se sentiu, do que aconteceu em você, é um primeiro passo para agir da próxima vez, que não necessariamente vai acontecer. Que, de novo, como a gente colocou aqui, é importante estabelecer condições. Porque quando a gente fala de ajudar o que, em quem, no que, quando e como. São muitos aspectos da construção do cuidado. O que a gente precisa ter sempre em mão, né, como o Diego bem colocou, é o desejo por ajudar. Se há um desejo de ajudar, há um movimento interno de buscar dar conta nessa necessidade que você construiu. Se eu crio a necessidade de ajudar, eu me desenvolvo em relação a isso. Então, o fato de já existir um sentimento de culpa parece existir uma predisposição em fazer algo. Então, cuidar disso. Inevitavelmente, eu não deixo de sugerir processo psicoterapêutico, autoconhecimento. A busca por autoconhecimento, seja pela leitura,
especialmente por profissionais adequados. Muito bom. Faltando 10 minutinhos para as 9, mais 2 rapidinho a gente consegue, né? Então tá bom, vamos lá. Bruno Lacerda, Jardim Nova Europa. O que acontece no cérebro quando vemos alguém passando mal e ficamos paralisados, mesmo entendendo que a situação é grave? Eu perguntei mais ou menos isso, né? A Beatriz explicou um pouquinho, mas dá uma resumida para o Bruno, por favor, Beatriz. Então, Bruno, nosso sistema ele é ativado através, né, da noradrenalina, adrenalina ali, e é ativado o nosso sistema parasimpático, é aquele que para, é aquele que entende que está em uma situação de risco e ele vai guardar o máximo de energia para sua própria preservação, tá? De modo simples, é isso que acontece. Porém, o que difere, né, essa questão do outro fazer e esse de não fazer é justamente isso. Às vezes a pessoa nunca passou, teve uma exposição também no ambiente de passar uma situação de atropelamento, que viu atropelamento, tem aversão a sangue. Então tem todos um contexto no ambiente e o quanto o outro está sensibilizado ou não às vezes, com o que está acontecendo. Se você, às vezes, pegar uma outra pessoa que está acostumado com uma questão de violência ou uma questão de ambiente ali, às vezes, periférico, que existe mais situações aversivas, ele tem uma reação diferente, muitas vezes, de outras situações. Lógico, não só nessa questão do ambiente, nesses ambientes, é só uma questão do exemplo, tá? E isso faz com que o indivíduo, com toda a sua bagagem interna e seu autoconhecimento, esteja ali por inteiro, né? É muito o que o Jefferson falou. Essa questão do autoconhecimento é muito necessário, não só para conseguir saber quem é você, mas você saber as suas limitações e do que principalmente você é capaz em uma situação de máximo de risco, né? Uau, quanto ensinamento, 8h52. Gente, é tão gostoso, né? Vai falando e vai criando mais informação, mais informação. E a gente daqui a pouquinho tem que encerrar. Dá tempo para mais uma? Diz que sim, porque tá bom demais esse bate-papo aqui, gente. Vamos lá. Camila Rezende, da Vila Industrial. Como orientar crianças, olha isso, bom, crianças e adolescentes para não filmarem tragédias e sim chamarem ajuda. Isso precisa ser ensinado em casa e na escola? Sim. Vamos lá, Jefferson. Interessante que esse é o maior campo de estudo meu. E de trabalho. Olha que legal. O atendimento a crianças e adolescentes vítimas de situação de violência. Olha aí, que interessante. E como a Camila bem colocou, existe um ponto importante aí. Muitas vezes filmar é o que salva. Verdade. Porque é a condição que se tem. O importante é orientar as crianças e os adultos, porque os adultos é que cuidam das crianças, né? A desenvolver protocolos de cuidado. Então, o ponto que a Beatriz colocou mais no começo do programa, né, do Japão, muitos estados dos Estados Unidos e muitos lugares aqui no Brasil também, é de desenvolver junto à criança e adolescente protocolos de cuidado. Ensinar o telefone da polícia, o telefone do bombeiro, ensinar o telefone do SAMU, deixar muito claro o telefone, um contato de um parente que possa buscar na necessidade, ou de um vínculo social fortalecido. E a primeira coisa que precisa ensinar para uma criança em situações de risco é gritar. Exatamente. É gritar, porque isso chama a atenção, isso mobiliza outras pessoas, essa não paralisia. Muitas vezes a gente vai ensinando as crianças, não chore, não grite, não, é o contrário. Verdade. Grite, e a depender da idade da criança, quando a gente fala de criança, a gente fala de 3 fases da infância. Né? Se a gente fala da última, que é dos 9 aos 12, ela já sabe ligar, ela já sabe recorrer ao serviço, já sabe recorrer aos locais. Né? Dentro das escolas, desenvolver lá dentro também protocolos de urgência e emergência, ensinar as crianças a se comportarem em situação de emergência, formar fila, ir para um lugar e para o outro, como que eles ligam, como que eles falam, por que é importante ligar para a polícia e não fazer trote, por que é importante ligar para o bombeiro e não fazer trote. Sim, o ensino
é o que vai emancipando as crianças, é o que vai emancipando os adultos e o que vai criando condições para que eles não fiquem tão paralisados e sim consigam agir dentro das condições peculiares deles. Uau, gente, muito bom. 8h55, a gente precisa encerrar, mas a gente quer agradecer de coração você que está aí em casa, que acompanhou esse programa, já está disponível no YouTube, repasse. Quanto mais informação a gente repassar, melhor é, né? A informação, ela, quando compartilhada, ela alcança massas assim que a gente às vezes nem imagina. Então, quero agradecer demais, Beatriz. Sensacional, que delícia, quanta informação, quanta troca. Considerações finais, por favor. Muito obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade e ao meu colega, né, presente aqui, a Rúbia, e também deixar de dica mesmo, de buscar esse autoconhecimento, não só por a questão da empatia, mas hoje nós vivemos em uma sociedade que tem adoecido muitas vezes as pessoas e essa dessensibilização dos sentimentos que isso é aflorado. Como o Jefferson falou, estamos aprendendo a não falar sobre, e é muito ao contrário que nós devemos fazer. Então, é importante buscar, né, essa questão dessa ajuda, mas com pessoas realmente de referências aí, de profissionais qualificados. Excelente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E você, Jefferson, gratidão pela sua presença, pela sua entrega. Nossa, que dupla vocês dois. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, viu, Jefferson? Considerações finais, por favor. Sim, sim. Tem uma frase que eu gosto muito, do Mahatma Gandhi. Antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Então, cuide-se. Cuide-se, se perceba, se entenda. E se respeite. Eu não estou falando aqui de individualidade, estou falando de egoísmo, estou falando de se considerar, de entender que você é alguém também e que você também pode fazer algo para ajudar outro alguém. Eu não consigo esquecer essa frase, ela me mobiliza muito. Agradeço mais uma vez o convite aqui, gostei muito de estar aqui com vocês. Sim. E curta, compartilhe e comente, hein? É isso aí, a gente agradece você de casa, né? E que a gente saia daqui entendendo que empatia é importante a gente estudar sobre, né? E às vezes sem ação é apenas uma observação. Então, o que você tem observado e como você tem agido? É importante a gente parar, analisar, e se a gente conseguir mudar 1% por dia, eu acho que faz toda a diferença. Então, muito obrigada mais uma vez aos nossos convidados, a vocês de casa, esse bate-papo tão necessário, né? E amanhã nós temos Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã ao vivo novamente, e nós vamos falar sobre o futuro que já chegou e brilha como prata. Você sabia que o público com mais de 50 anos movimenta quase 2 trilhões de reais por ano no Brasil? É a economia prateada. Amanhã a gente vai entender por que os grisalhos são a maior potência de consumo e inovação do mercado atual. A gente te espera amanhã a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. A Iria está chegando aí, direto da Central IA de Informações, trazendo informação, Brasil, mundo, Campinas, informação atualizada para você. Quem não sabe, a Iria é a nossa jornalista de inteligência artificial que vem comandando a Central IA de Informações. Então não perde não, você muito bem informado em instantes com a Iria. E depois, ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia, também com informações atualizadas para você. Gabriel Castro, Mirna Abreu e toda a nossa equipe de repórteres trazendo muita informação ao meio-dia para você. Então fique ligado, sem contar que a programação da TV Câmara Campinas está impecável, feita com muita responsabilidade e muito carinho, especialmente do Grupo Mais, para você que está aí do outro lado. Beijo grande, fique com Deus, uma semana linda e abençoada e até amanhã. Tchau, tchau.